Olá, acho que a gente pode começar, né? Boa noite, eu sou a Clarissa, eu trabalho na área de logística da Casa Cardão. Para a gente é um grande prazer estar aqui novamente com vocês, clientes, na nossa reunião virtual. É um grande prazer estar aqui com você, Isabela. A Isabela, que é gerente de marketing e canais da 3M, e Cabral, nosso representante 3M. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Para a Casa Cardão é um grande orgulho ser parceiro 3M, né? A nossa parceria é muito antiga. A 3M aqui é o nosso parceiro número 1, né? E a 3M ela tem ocupado um papel muito relevante nessa pandemia, né? Oferecendo materiais de equipamentos de segurança aos profissionais de saúde que estão ali na linha de frente. E também nesse período de distanciamento social, em que as pessoas estão mais em casa, a 3M é capaz de oferecer muitos produtos, né, capazes de trazer mais aconchego, segurança, praticidade para a casa das pessoas. E esse é o objetivo da nossa live hoje, né? A gente está aqui apresentando a vocês, lojistas, esses produtos para que vocês possam estar ofertando aos clientes de vocês, tá? Meu muito obrigada a presença de todos. A ideia é que esse seja um bate-papo bem dinâmico, então, por favor, façam as perguntas de vocês pelo chat, que a Isabela e o Cabral vão estar respondendo. E eu vou passar a bola para a Raíssa, para que ela possa estar falando aí qual é esse novo papel da casa em novos tempos. Boa noite, pessoal. Obrigada, Cabral. Obrigada, Isabela. Eu sou a Raíssa, faço parte da área comercial da empresa. Hoje a gente está inaugurando, né, nossas lives com fornecedores e clientes. O nosso intuito é realmente levar dicas, informações relevantes, que gerem valores, né, e que possam desenvolver um negócio de vocês no momento que a gente está vivendo, né? E por isso a gente escolheu esse tema, o novo papel da casa com a 3M. Vocês percebem, todos percebemos que a casa está sendo o centro, né, para todo mundo. Muitos estão trabalhando de casa, fazendo exercício de casa, final de semana socializando com a família em casa. Então, de uma maneira ou outra, a gente está vendo a casa como um novo papel. E nada melhor que a 3M para estar desenvolvendo produtos, né, que tem produtos para esse momento que a gente está vivendo. Então, a gente vai mostrar, a Isabela vai mostrar várias formas de faça você mesmo, para a gente desenvolver o nosso cliente, para a gente saber treinar o nosso cliente e o consumidor, né, como colocar um quadro numa parede e tudo mais. E eu passo para o Cabral se apresentar e depois a Isabela começar nossa live aí com muitas informações relevantes. Boa noite para todos. Boa noite para todos. Meu nome é Cabral, eu sou gerente regional do Rio de Janeiro. Quero agradecer a presença de todos, sejam bem-vindos. Obrigado, Clarissa, obrigado, Raíssa, pela oportunidade, né? Em nome da 3M a gente agradece. E espero que nessa noite todos possam aproveitar bastante que a gente vai estar mostrando, que é a oportunidade que a gente tem de mostrar as utilizações, como é que funcionam os nossos produtos. Eu acho que é uma baita oportunidade para a gente poder estar fazendo isso. Se tiverem dúvidas ou perguntas, coloquem no chat. A gente já está alinhado aqui com a Isabela, que quem vai fazer a apresentação dos produtos, para ela poder estar parando e estar respondendo. Tá? Não vou tomar mais o tempo. Muito obrigado. Isa, está com você pode ficar à vontade. Só mais uma informação, depois a gente vai ter nossa live no nosso canal do YouTube, para todos acessarem, tá bom? Ah, que legal, obrigada. Vou saber. Então, vamos lá. Então, boa noite, deixa eu compartilhar minha tela aqui para vocês verem a apresentação. Um recado importante, no final da live a gente vai fazer um quiz com vocês, e esse quiz vai dar prêmios. Então, eu já até coloquei aí no comentário qual que é o site, se vocês quiserem já entrar pelo celular e já colocar o nome de vocês e o código, pode colocar, ou se não, espera que no final a gente vai fazer esse quiz com os prêmios que a gente separou bem legais para vocês. Então, fiquem de olho aqui no treinamento, nas informações que eu vou passar. Vocês estão vendo a minha tela? Estamos. PowerPoint, né?
E aí, qual que é a ideia, gente? A ideia, como as meninas comentaram, é a gente trazer para vocês um portfólio da 3M, que nesse momento ele tem tido uma boa procura, né, nas lojas, pela questão de ser um portfólio que as pessoas usam em casa, né? Então, a gente tem visto que as pessoas estando em casa, elas estão organizando e decorando melhor a sua casa, estão preocupadas em deixar o seu lar mais confortável, mais bonito. Então, esses produtos da 3M, eles têm esse benefício. Então, eles trazem praticidade e rapidez na hora de você fazer o uso. Você não precisa de um profissional, você mesmo consegue fazer. Então, isso ajuda muito nesse momento aí para os consumidores. Então, minha ideia é trazer aqui o portfólio. E vocês, se tiverem dúvida, pode perguntar, não tem problema. O Cabral vai me falando para o chat, porque se eu fico com o chat, acaba confundindo. Então, o Cabral vai me passando as perguntas durante o treinamento mesmo, tá? Não tem problema nenhum. Então, começando, o primeiro produto que a gente vai conversar é sobre a fita dupla face, que eu acredito que a maioria de vocês já conhece, né? Um produto bem comum da gente ter nas lojas, um produto bem conhecido, que é a linha da Fixa Forte. E por que esse produto é importante nesse momento? Porque tem a questão de que você não precisa usar ferramenta, né? Você não precisa de uma furadeira, você não precisa, não faz sujeira. É um produto muito fácil e útil. Então, as pessoas usam muito em casa nesse momento já usavam muito, e nesse momento a gente tem visto essa maior procura, porque a pessoa está organizando a casa, decorando, e são produtos muito fáceis, né? Qualquer um faz, então isso ajuda muito. A nossa fita ela tem uma maior capacidade de peso, ela também é um produto interessante para o lojista, é um produto que tem um giro muito bom, traz uma rentabilidade legal também, não é um produto tanto de combate de preço, é um produto que tem um diferencial, então isso ajuda na rentabilidade do lojista. E também já foi eleito produto mais lembrado, melhor produto, por todos os nossos meios aí que a gente tem do mercado de construção, Anamaco e tudo mais. Entrando na linha, então a gente tem diversos produtos, né? Então, deixa eu ver se eu consigo usar o pointer. Vocês veem o pointer para ajudar? A gente tem a linha de espuma, a gente tem a linha transparente, que é aquela que tem a fita protetora verde, que é a mais conhecida, né, que a gente mais conhece. A gente tem uma fita só para cozinha, uma fita só para banheiro, e a gente tem a fita externa e a extrema, que é a nossa fita mais forte, de 5 quilos. Então, a gente tem uma linha bem completa de produtos para atender todas as necessidades. O que é legal, eu sempre falo, esses produtos, eles são complementares. Então, às vezes, o lojista, eles falam assim, eu já tenho a fita transparente de 12 milímetros, por que eu vou ter a de 19, a de 24, ou vou ter uma de espuma? Porque eles são complementares, cada um ele atende uma necessidade, e aí o consumidor, ele tendo as opções, ele tende a comprar mais. Então, por exemplo, às vezes você tem só a fita de uma fita de 19 milímetros de largura, e às vezes o cliente precisa de uma fita de uma largura menor, porque ele vai colar algo que é menor, uma peça menor, e a opção da de 12 milímetros atende nesse sentido. Então, é por isso que a gente tem essa variedade aí de opções. Entrando um pouco em cada uma das fitas. A gente tem a fita de espuma, que o pessoal normalmente conhece como fita banana, não sei se vocês já ouviram esse termo. No mercado ela é muito conhecida como fita banana. E a fita transparente. Essas duas são para ambientes internos, tá? Elas não são recomendadas para ambiente externo. Tá, e por que então que eu tenho a de espuma e a transparente? A transparente, ela permite uma aplicação mais discreta. Então, às vezes, você vai aplicar algo transparente ou vai colar uma peça no vidro, não quer que a fita apareça, a fita transparente ela vai dar esse acabamento mais discreto, tá? A gente tem a fita só para cozinha, que a gente lançou pela questão de que no ambiente de cozinha a gente tem muito óleo, muita gordura, então a gente criou uma fita que ela resiste melhor a essa questão da gordura da cozinha. E a gente também tem a fita de banheiro, então isso é muito importante, gente. Existe uma fita para banheiro, tá? A gente não recomenda que seja utilizado outras fitas, porque essa fita de banheiro, ela tem uma tecnologia que não vai reter a umidade, né? Banheiro tem muita umidade, né? Então essa fita ela permite que o objeto não vai cair com a umidade do banheiro, tá?
Aí a gente tem a opção da fita externa também, que é uma fita bem resistente, aguenta raios ultravioleta, aguenta chuva. E a gente tem a fita extrema, que é a nossa fita a cada 20 centímetros, ela aguenta 5 quilos. Então, quando a gente compara com, por exemplo, a fita transparente de 24 milímetros, essa daqui, ela a cada 15 centímetros, ela aguenta 1 quilo. E a extrema, ela aguenta 5 quilos. Então, ela é bem forte mesmo. Ela tem a vantagem de ser para ambiente interno e externo. Então, isso permite que o cliente, com o mesmo rolinho de fita, consiga aplicar em diversos lugares, né? Dar maior produtividade para ele. Ele consegue comprar com um rolinho, ele aplicar em vários lugares. Um rolinho dessa fita suporta 50 quilos, então, dependendo do que ele vai colar, ele não precisa de tanta fita. Essa fita também tem a vantagem de que, muitas vezes, o produto o consumidor, às vezes, ele ele conhece a categoria de dupla face, mas ainda é uma categoria até que nova, se não é uma categoria que todo mundo já usou. Então, se a gente sabe que tem muito consumidor que nunca utilizou, às vezes é um pouco inseguro, não tem dúvida se realmente vai colar ou não, porque não conhece a categoria. Essa fita, ela traz esse consumidor, então ela é uma fita muito interessante de ter à disposição, porque ela traz esse novo consumidor, o consumidor que quer usar, né, tem vontade, mas às vezes tem um pouco de insegurança pela questão de nunca ter usado a tecnologia, né? Então, quando a gente usa a extrema, ela traz esse consumidor que quer assim, eu vou comprar essa, ela tem ela aguenta mais peso, então com certeza se eu colar não vai cair. Então ela traz esse consumidor também. Uma coisa importante também para dizer é que essa fita a gente vende no mercado industrial, quando a gente fala dos prédios, quando vai construir os prédios que são todos espelhados, né, de janela de vidro, existe uma fita dupla face que participa desse processo de colar as janelas. E essa é a mesma fita que a gente trouxe para o mercado da construção. Então, para o nosso mercado doméstico, né? Então, realmente é uma fita super, super forte, tá? Aqui, gente, só para vocês saberem, então tem todos esses itens, todos os itens da linha estão cadastrados na Casa Cardão. Eu trouxe aqui os códigos para vocês anotarem, pedirem lá para o representante que atende vocês. Então, a gente tem todo o mix cadastrado na Casa Cardão. Aqui, rapidinho, então, como eu já comentei, a gente tem, então, fitas para cada ambiente, né? Então, a gente tem todas as opções são para ambiente interno, mas lembrando que a gente tem 2 opções para ambiente externo e fitas específicas para cada ambiente, né? Banheiro e cozinha. Eu queria reforçar um ponto com vocês, que é algo que a gente lançou no final do ano. A gente aumentou o nosso peso, a capacidade de peso das fitas de espuma e da fita de cozinha. Então, essa fita de 12 milímetros, a cada 15 centímetros, ela aguentava 500 gramas e agora ela aguenta 750 gramas. A de 24 milímetros aguentava 1 quilo a cada 15 centímetros e agora ela aguenta 1,5 kg. E a de banheiro aguentava 700 gramas e agora ela aguenta 1 quilo. O que é importante dizer aqui, essa fita agora, a nossa fita da 3M, né, de espuma, ela ficou mais forte do que a fita transparente. Então, em comparação aqui, quando a gente olha para o mesmo rolo de 24 milímetros da transparente, ela vai aguentar 1 quilo. E a espuma aguenta 1,5 kg. Então, ela tem uma capacidade de peso superior à transparente, tá? Então, muitas vezes, o consumidor, ele tem o hábito de comprar a transparente, porque é aquela mais conhecida, mais antiga, né, que o pessoal conhece. Mas, às vezes, se ele comprar uma de espuma, ele vai ter o benefício de usar menos fita na hora de aplicar, tá? Aí, gente, muito importante falar sobre como aplicar, porque essa é a nossa maior, o ponto mais importante, né? É onde tem mais dúvida do consumidor, de quem utiliza o produto, porque às vezes não lê tudo. E lembrando, gente, todas as informações que eu vou falar são informações que estão na embalagem, mas a gente sabe que nem sempre o consumidor lê a embalagem, né? Se preocupa em guardar a embalagem, muitas vezes nem guarda a embalagem, né? Então, o que é importante, gente? Sempre limpar a superfície com álcool líquido, tá? Nunca álcool gel, nunca detergente, óleo, coisas que são detergente, produtos de limpeza, sempre álcool líquido. E o ideal é esperar uns 10 minutinhos para evaporar 100%. Aí a gente pega a fita e vê quanto a gente vai precisar usar de fita. Uma coisa importante é que atrás da nossa embalagem a gente tem uma régua, então isso ajuda na hora de medir. A gente já tem a régua para ajudar o consumidor. Aí você mede, corta a fita, primeiro aplica no objeto, isso é muito importante. Muitas vezes o pessoal aplica primeiro na parede, então não, gente, aplica primeiro no objeto. E a regra mais importante de todas, que é o que o pessoal mais esquece,
Depois que aplicou no objeto, é importante esperar 20 minutos antes de aplicar na parede. O pessoal normalmente já cola no objeto, já cola na parede, e aí, às vezes, a fita não aguenta. Por que a gente pede para esperar 20 minutos? Porque a fita vai aumentando a sua adesão, ela vai aderindo melhor à superfície com o tempo. Então, é por isso que é importante esperar os 20 minutos. Depois que esperou os 20 minutos, aí você aplica na parede, e aí aperta por 30 segundos, e tudo bem. Se for alguma coisa que você vai colocar um pezinho, aí tem que esperar mais 20 minutos. Mas na maioria das vezes não o pessoal usa para colocar espelho, quadro e tudo mais, então não precisa esperar esses 20 minutos. O que é importante é, quando você vai aplicar, o objeto e a parede tem que estar 100% em contato, tá? Tem que ser 100% liso, objeto de superfície, não pode ter irregularidade, tem que estar 100% em contato, tá? E aí, gente, eu sempre falo, né, fita dupla face, ela é uma fixação permanente, mas muitas vezes a gente quer tirar aquele objeto lá da onde a gente colocou, né? Ah, não gostei, ou vou mudar, enfim. Então, o que é importante como a gente fala assim, é claro que o ideal é não retirar, né? A gente sempre fala, o ideal é não retirar, mas caso realmente precise retirar, a gente dá a dica de usar um fio de nylon para quebrar a estrutura do adesivo. Então, você passa o fio de nylon, ele vai quebrar a estrutura do adesivo e vai soltar. Vai ficar um pouco de resíduo, às vezes dá para tirar com a mão, às vezes pode ficar um pouco de resíduo. Uma outra dica que o pessoal também dá, às vezes é passar um secador para dar uma amolecida no adesivo, e daí na hora de tirar ele sai melhor, tá? E aí, alguns outros pontos aí para a gente ter de atenção. Sempre limpar a superfície, sempre aplicar em paredes lisas, tá? Não aplicar em paredes irregulares, não aplicar em paredes que são porosas, que ficam meio úmidas, ou assim, que são porosas. Isso também vai fazer com que o produto dure menos, ou às vezes não adere, ele pode não aderir à parede. Quando a gente fala de quadro, é sempre bom olhar para ver se não tem aqueles ganchinhos, se não tem nenhuma saliência, se está retinho, tem que estar retinho na hora de aplicar, tá? Quando a gente fala de nicho, precisa sempre passar em volta em toda a borda do produto, porque daí você vai colar 100% o nicho. E lembrando também, quando você fala de nicho, considere sempre que se você vai pôr um peso, você tem que pôr a fita que vai aguentar esse peso, tá? Não só o nicho. Paredes que são de drywall, a gente recomenda usar o dobro, né? E aí, onde não aplicar? Papel de parede, porque papel de parede ele rasga, né? Ele não aguenta o peso. Sempre importante esperar 28 dias depois de que pintou a parede para aplicar. Lugar que está como eu comentei, umidade, essas coisas assim, não vai pegar. No caso de bater sol, é quando a gente fala das fitas internas. As fitas internas, o ideal é não aplicar em lugar que bata sol, tá? E também não pendurar prateleiras, essas coisas, porque a prateleira ela pende para baixo. Então, tudo que pode pender para baixo com peso, a capacidade da fita não vai aguentar, tá? Alguma dúvida, gente, até agora? O Cabral não me interrompeu nenhuma vez? Não, teve uma pergunta sobre um folder digital, a gente já respondeu que sim, a gente tem como enviar para eles poderem direcionar isso para o cliente. Uma coisa que é muito importante é respeitar e atrás dos nossos produtos vem sempre a explicação, o passo a passo de como fazer, como aplicar, como utilizar. O que é muito importante é saber, ter mais ou menos a informação de quanto é o peso do objeto que você está querendo pendurar. Porque às vezes você pode botar um objeto com um pedaço de 15 centímetros de fita, achando que ele tem 1 quilo, e ele pode pesar mais de 1 quilo e logo depois o objeto cair. E a gente falar assim, mas o produto não é bom porque o objeto caiu. O que é muito importante é que a cada 15 centímetros de fita, no canto superior, lado direito, vem dizendo o quanto a fita suporta. Então, isso é um ponto muito importante, além da parede lisa e tudo que você explicou, é tentar saber qual é o peso e respeitar o peso que tem ali. Se eu tenho um produto de 1,5 kg e a minha fita, ela, a cada 15 centímetros suporta 1 kg, é muito importante, então, que eu ponha 2 tiras de 15 centímetros para dobrar e aumentar o poder de sustentação do objeto, entendeu? Então, isso é um ponto muito importante. Com certeza. E uma coisa que às vezes acontece, às vezes as pessoas querem colocar um objeto pequenininho, mais pesado, e
E aí, a quantidade de fita que você consegue colocar naquele objeto não é o suficiente para aguentar o peso do objeto, porque às vezes ele é pequeno, mas ele é pesado. Então, também tem que tomar um pouco de cuidado com isso, assim. Não tem problema você cortar a fita em 2 pedaços, assim, isso não tem problema. Você vai aplicar no quadro, você pode cortar em pedaços e aplicar ao longo do objeto, isso não tem problema. Mas tem que garantir que a quantidade de fitas necessária para aquele peso está colada, está no objeto, e que 100% dela vai estar na parede, tá? Agora a gente vai entrar na linha de Command, que é a nossa solução de fixação removível. Então, a fita dupla face ela é permanente e a gente tem uma solução removível, que ela facilita muito quando a gente fala de lugares que a gente vai fazer ou algo temporário, né? Ah, eu quero fazer uma decoração temporária, eu quero fazer uma decoração de Natal, eu quero fazer uma decoração de festa junina, de aniversário e tudo mais. Essa linha, ela permite que você consiga fazer essas decorações temporárias e depois retirar o produto sem danificar a parede, sem danificar a parede, né? Porque o ganchinho não vai danificar o objeto. Então, e aí a gente vê também uma tendência muito forte de usar essa solução quando a gente fala de apartamentos alugados, que a gente depois vai ter que devolver e quer levar de volta o quadro, o espelho, enfim. E aí o gancho, ele traz a opção de não ter o risco de você depois, na hora de tirar uma dupla face, você pode danificar a parede. No caso do gancho, você não tem esse risco. Então, é um produto como a fita dupla face não tem ferramentas, é fácil, é muito fácil de utilizar o gancho. Eu, particularmente, acho até mais fácil do que a dupla face. E a gente tem várias soluções, né? A gente tem uso geral, que são os branquinhos, a gente tem transparente para quando a gente quer uma aplicação discreta, eu não quero que apareça o ganchinho, então eu tenho a opção do transparente, eu tenho a opção de decorativo, se eu quero algo, dar uma cara diferente para aquele ambiente, né? Combinar com a minha decoração. Também tenho a linha de fixa-quadro, que é uma linha bem legal e bem diferenciada, porque ela tem uma solução para fixação de quadro, eu vou comentar mais para frente. Aqui são os itens que hoje a gente tem disponível na Casa Cardão. Então, a gente tem o mini ganchinho, que também serve ele pode ser um organizador de fio ou um ganchinho para coisas pequenas, como uma bijuteria, coisas pequenas. A gente tem esse aqui, que é o utensílio, que é muito utilizado em coisas de cozinha, peças de cozinha. A linha dos brancos, que a gente tem vários modelinhos. E a linha de fixação de quadro, que a gente tem 2 modelos. Um que é o fecho, que ele vai grudar um no outro, você vai colocar um no quadro, um na parede, ele vai grudar um no outro. E esse aqui que ele substitui o preguinho, né? Ele tem coisinha como se fosse um preguinho para você colocar o quadro. E o que é legal comentar aqui é em relação ao peso, uma coisa muito importante. Se a gente compara uma tirinha por exemplo, dessa daqui. Uma tirinha dessa daqui, ela tem em torno de 8 centímetros e ela aguenta 1 quilo. Se a gente compara com fita dupla face, para você colocar, quando a gente pega de 12 milímetros de largura, que é mais ou menos a largura dessa tirinha, ela vai aguentar 400 gramas. Então, com uma tirinha de gancho, um ganchinho, você às vezes vai colocar 1 quilo, e quando de fita você precisaria de 35 centímetros para conseguir colocar 1 quilo. Ou, no caso, por exemplo, se eu fosse pegar uma fita de 24 milímetros, eu usaria 15 centímetros da transparente, ou no caso da extrema, daí seriam os 20 centímetros, 5 quilos. Mas o que é importante dizer é que numa tira que ela é pequena, você tem uma capacidade de peso bem alta, tá? E aqui eu trouxe alguns exemplos e dicas para vocês. Então, a gente estava conversando com as meninas antes de começar a live, a gente estava falando dessa tendência da horta, né? A gente está vendo que existe o pessoal está fazendo muita horta em casa, tá fazendo aquela hortinha de temperos que nunca teve tempo para fazer, então está muito em alta essa questão de horta, questão de coisas em casa. Então, aqui trouxe alguns exemplos de como pode ser utilizado o gancho. Então, por exemplo, como eu comentei, o transparente, ele pode aplicar na parede de uma forma bem discreta, você faz uma decoração com a planta e tal, mas não vai aparecer os ganchinhos. Ou você faz os potinhos com as plantinhas e põe no gancho. Então, tem várias formas aí para a gente utilizar e é uma coisa que está bastante em alta nesse momento. Aqui eu trouxe outros exemplos. Aqui nesse caso, até se vocês quiserem olhar esse vídeo lá da Madu Magalhães no YouTube, ela é uma influencer bem conhecida nessa parte de decoração, do it yourself. Aqui esse aqui é um quadro que ela fez com dupla face, e aqui ela fez essa cortina
toda com os ganchinhos transparentes. Ela colocou os ganchinhos transparentes e foi fazendo a cortina. Então, existem várias formas criativas de você utilizar. Essa aqui é uma outra influenciadora que se chama Cora Personal Organizer, que ela é mais focada nessa parte de organização da casa. Lá também tem vários vídeos, eu trouxe alguns exemplos. Então, pendurar tudo com cômodo. Então, aqui é o fecho, né, que eu comentei, para quadro. Agora nessa questão de estudar em casa, o pessoal põe o celular de apoio, ou põe o celular de apoio para a pessoa ver a aula, ou para carregar outros quadros. Para pôr a chave na porta. Bolsa, muitas pessoas usam para apoiar a bolsa, né, na entrada, na saída ou nos quartos. Uma outra dica, por exemplo, é usar para pôr tampa de panela no armário de panela. Isso é uma coisa assim que eu nunca tinha pensado, achei super legal a ideia que ela deu. Os utensílios e as bijuterias. Então, nem dá para ver direito o ganchinho, né? Ele é bem transparente mesmo, mas você consegue pendurar as bijuterias. E outros exemplos, assim, de quarto infantil, vários quadros, também dá para fazer uma decoração com os quadros. Aqui também, mochila da criança, os baldinhos, a área de estudo, né? Como a gente pode mexer na área de estudo, enfim. São ideias que a gente trouxe para mostrar que é um produto realmente muito versátil e nesse momento ele tem tudo a ver com a casa, com a decoração, enfim. E não é um produto que o cliente vai precisar desembolsar um valor muito alto e tudo mais. Aí, sobre a aplicação, tem pergunta? Tem um pessoal perguntando se esse material que você está utilizando, esses slides, com essas oportunidades, com essas situações de várias maneiras que você pode aplicar. Eles estão perguntando se você tem como disponibilizar para eles via WhatsApp, esses slides que você está montando, né? Que a pessoa usando com planta, com chave, porque isso é legal para eles poderem mostrar. Então, eles estão pedindo isso daí, né? Tá bom. Após instalado o Comad, quanto tempo deve permanecer sem descolar? Uma outra pergunta que surgiu aqui no chat. O gancho, tanto o gancho quanto a fita, ele tem uma validade quando a gente está com ele na embalagem, né? Que é de 2 anos, mas depois que você aplica na parede, na teoria ele não deve cair, né? Ele não é uma tecnologia que a gente fala que vai cair, sim. Eu tenho ganchos aqui em casa que tem 4, 5 anos e estão colados, né? Então, a fita dupla face também. Então, assim, a gente não diz que daqui 5 anos ele cai. Não, ele tem que durar. Não tem assim. Se aplicado certo, na teoria ele não vai cair nunca. Essa é a verdade, tá? Então, vamos só comentar sobre o gancho como aplica, tá? Então, a mesma coisa que eu comentei de dupla face, sempre limpar com álcool. Aí, essa fita, ele vai ter a fita, você vai tirar a fita vermelha e vai colocar no ganchinho. Aí, você tira a fita pretinha e coloca na parede. Depois que aplicou o ganchinho, tira o ganchinho e pressiona a pecinha com adesivo para dar maior resistência. Mesma coisa da fita dupla face. Ele vai aderir com o tempo também, ele vai melhorar a sua adesão com o tempo. Aí depois encaixa o gancho e precisa esperar 1 hora, tá, gente? Depois que aplicou, espera 1 hora, isso é muito importante. Às vezes o pessoal coloca e já põe um negócio super pesado e aí não vai aguentar. Como o Cabral comentou de dupla face, nos ganchinhos também é mais importante ainda que a dupla face quando a gente fala de peso. Porque, por exemplo, bolsa de mulher. A mulher sempre acha que a bolsa pesa 1 quilo. E quando vai ver, pesa 5 quilos a bolsa. E aí, o ganchinho não vai aguentar. Então, a gente tem que também olhar com muito cuidado essa questão do peso do objeto, tá? E aqui, eu trouxe também a questão do fixa-quadro, que eu estava comentando, que é uma tecnologia super legal, é um produto super diferenciado, assim, que realmente ele é muito interessante quando o pessoal vê, o pessoal adora. É a mesma coisa, limpa com álcool. Aí, aqui, o que é importante, gente, aqui nessa questão da aplicação. Você aplica primeiro no quadro, você junta as 2 tiras, porque ela sempre vai ser macho e fêmea, né? Que a gente fala, é macho e fêmea. Então, ela vai grudar uma na outra. Então, você junta as 2, aplica primeiro no quadro. Porque se você aplicar na parede e depois for pôr no quadro, existe um risco muito grande de ficar torto. Então, a gente recomenda que primeiro aplique no quadro, aí vai estar o adesivo do outro lado colado, aí você tira esse adesivinho e aí aplica na parede, junto com o quadro, né? Então, aplicou na parede. Depois que aplicou, deu uma pressionada, aí você tira o quadro, pressiona mais um pouquinho o adesivo que está na parede
e espera 1 hora para voltar ao quadro. Essa ideia de você aplicar no quadro primeiro e depois na parede é por uma questão de não deixar torto, né? Mas mesmo assim precisa esperar 1 hora para depois colocar o quadro na parede, tá? Mas às vezes, esse é legal também, que às vezes fica um pouquinho torto, você consegue dar uma arrumadinha, porque ele é ajustável, né? E o que é mais legal ainda... Oi, pode falar. Tem umas perguntas, desculpa. Né? Na verdade, sim, você falou sobre... as pessoas perguntaram sobre a durabilidade, tanto da fita dupla face quanto do Comad. Você falou que bem aplicado não é para cair. Uhum. Aí o Carlos comentou que ele tem aplicado na casa dele há 14 anos e até agora aí, não caiu. Tá vendo? Muito legal essa informação, bacana. Muito obrigada. Aí perguntaram assim, aí colocaram assim também, teoricamente, quanto mais curado, mais firme. Na verdade, quanto mais tempo aplicado, o adesivo ele vai aumentando o poder de adesão dele. Então, é justamente o que você falou. O curado é que ele aumenta o poder de adesão dele, então ele vai dando mais resistência, vai ficando mais resistente na superfície. Exato. Pode ser aplicado em todo tipo de tinta? Perguntaram isso também. Olha, que eu saiba, sim, pode ser aplicado em todo tipo de tinta. O que não pode é aplicar em paredes irregulares, né? Paredes irregulares e papel de parede, isso não pode, tá? Tem que tomar muito cuidado, que às vezes é aplicado na parede que levou muita massa e a massa não curou direito, tem que respeitar aqueles 28 dias. A Isabela estava explicando. Exato, tem que respeitar os 28 dias, e uma coisa que é importante também, se a parede tem uma tinta muito velha, que já está descascando, a tinta pode não aguentar também nem o gancho, nem a fita. Ela pode... Não é que a fita não aguentou, é que às vezes a parede não está com aquela tinta boa também, né? Uma tinta muito antiga, descascando, também não tem... não vai dar... tem muito risco de cair, né? Perguntaram quanto peso aguenta para quadros, né? O Comad para quadros, então, né? Que tem é o fecho para quadros. Vários pesos, na verdade. Deixa eu voltar aqui. Peraí. Deixa eu voltar aqui. E perguntar, enquanto você está voltando, eu vou responder a pergunta aqui. Perguntaram assim: no banheiro pode? Pode. Não, eu tenho não gancho. Pode. Não pode. Não pode, Cabral. Você tem, mas não pode. Então vamos lá. Eu vou falar o que eu tenho. Então tá, vamos lá. Legal. Assim, tem pessoas que colocam, por exemplo, eu tenho, para você ter, eu tenho Comad no banheiro que fica a toalha. Eu também tenho, mas não pode. Entendeu? Assim, eu tenho no banheiro e não caiu. E perguntaram assim, e nem em textura. Em textura realmente não pode, porque a superfície tem que ser bem lisa. Superfície porosa, textura, ou chapiscado, lá o que seja, o gancho, o adesivo, ele não vai ter a adesão correta na parede. Isso aí vai fazer com que ele depois caia e não fique o período que ele tem que ficar. Exato. Então, não pode no banheiro, mas eu tenho em casa também. Então, enfim. Mas a 3M não recomenda. É porque o material é bom, então aguenta. Ai. A gente tem vários modelos, ó. Tem uma opção que aguenta 500 gramas, a outra que aguenta 1 quilo. Essa aqui aguenta 2,3 quilos, esse também. E tem o maior que aguenta 3,6. Então, tem várias opções aí, dependendo da 1,8, dependendo da necessidade, tá? Isabela, isso tá tudo na embalagem, poderia voltar no que a gente tem também? Posso. Peraí. Aqui. Então, tem a opção de 2,3 quilos, 1,8 quilos e 500 gramas. E pode usar mais de um, né? Então, assim... E aqui é cada par, tá, gente? Cada par aguenta 1,8. Então, pode usar mais de um também, não tem problema, né? Vamos lá pra frente. Isso aqui tá com vocês podem compartilhar, tá? Com eles. Ok, a gente compartilha com todos. Aí aqui, rapidamente, a questão das aplicações são bem parecidas com a aplicação de dupla face, não tem muita diferença. Aqui tem os exemplos de onde aplicar e onde não aplicar, que eu estava comentando. Isso também vale para dupla face. Então, tijolo, papel de parede, textura, tudo que a gente já estava conversando, né? Tecido, porque tem que ser realmente algo forte para aguentar, tá? Aí a gente tem a opção dos ganchos que são permanentes, então são na mesma tecnologia da dupla face. Então, a vantagem dele é que ele tem um preço mais acessível em comparação com o gancho Comad, mas ele tem a desvantagem dele ser permanente, né? Então, depois não é recomendado retirar, né? Pode deixar resíduo. E aí a gente tem algumas opções, ganchinhos pequenos, ganchinhos transparentes. Aqui na Casa Cardão a gente tem a opção do grande e do médio, tá? Antiderrapante.
Antiderrapante também é um assunto em alta, bastante em pauta agora nesse momento, porque até estava lendo umas matérias que falaram que aumentou o índice de acidente nas casas, né, de criança, de idoso, principalmente de criança, que eu tenho visto mais. Porque tá em casa, não aguenta, não tem aquela energia super em alta e a criança tem muita energia para o espaço, às vezes, que é muito pequeno. Então, tem acontecido muito acidente de criança, né? E a gente sabe que piso escorregadio é um dos maiores riscos de acidente domésticos, né? Então, a gente tem várias opções de fita antiderrapante, né? Então, a gente tem a fita neon, que é aquela que quando a gente vai aplicar em algum lugar que precisa brilhar, né? Precisa ter essa iluminação. A gente tem a preta, que é a mais conhecida, a cinza e a transparente. A neon, a preta e a cinza, elas podem ser usadas em ambiente interno e externo. A transparente é só para ambiente interno. E a gente tem essa fita que é de banheiro, que eu acho que é o nosso maior diferencial, né? Que ela é para colocar dentro do box. Você pode aplicar dentro do box ou na saída do box. E aí, hoje, infelizmente, fazer o treinamento online não permite que a gente pegue o objeto, dê para vocês experimentarem o produto. Mas quando a gente passa a mão na fita de banheiro e na fita transparente, você percebe que a fita de banheiro ela não machuca o pé, né? Ela realmente é bem suave, assim. Então, dá para colocar no banheiro e pisar descalço tranquilamente, tá? Então, é um item que a gente também está reforçando, porque nesse momento o pessoal em casa tem acontecido muito acidente, né? E a Casa Cardão tem todas as opções, tá? Então, um mix bem completinho. Aí, só rapidamente, para a gente falar de aplicação, como eu disse, mesma coisa, sempre limpar com álcool. O que é importante no caso da Safety Wall, que é sempre arredondar as bordas, isso vai fazer com que o produto dure mais tempo, tá? Porque a bordinha, ela vai soltando e vai entrando sujeira, e aí isso faz com que o produto saia. Então, é sempre importante arredondar as bordas. Outra dica super importante, isso também vale para dupla face. Nunca aplica por cima do rejunte, sempre corta o rejunte, porque o rejunte ele tem uma irregularidade, e isso também vai fazer com que entre sujeira e o adesivo descole. Então, é sempre importante cortar a fita no rejunte, tá? E aí, depois que aplicou tudo, esperar 4 horas para usar. Seja o banheiro, esperar 4 horas para usar o banheiro, seja a escada, esperar 4 horas para usar a escada. Então, no caso do box, também é a mesma aplicação, a de banheiro, tá? Então, se você tá no box, os azulejos normalmente são menores, mas sempre corta o pedaço da fita. Uma dúvida que teve na turma dos representantes, né, foi a questão de como aplicar no banheiro, se podia aplicar de horizontal, vertical, não tem essa regra, não tem nenhuma regra em relação a como aplicar, o importante é sempre aplicar no piso. Qual a durabilidade, Isabela? Estão perguntando, depois de aplicado. De qual? De qual? Do banheiro ou da... A de banheiro? Então, seria legal você falar dos dois, porque a pessoa não especificou qual... Então, a fita... A preta, a transparente, ela dura muitos anos se aplicada reta, assim. Muitos anos mesmo. A do banheiro, ela já dura menos tempo. Você pode usar no banheiro, você pode limpar normal o banheiro com cloro, tudo normal, não precisa... isso é uma pergunta que sempre aparece também em relação... Você pode limpar normal, mas ela não tem um tempo, ela não é para sempre, não. Ela, às vezes, tem casos, dependendo do volume de gente que usa o banheiro, que vai durar 3 meses, tem vezes que vai durar 6 meses, 1 ano, depende muito do uso do banheiro. Mas ela, então aí quando percebe, no caso da fita antiderrapante, a gente sempre fala, quando começa a ver que tá soltando as bordinhas, aí tá na hora de trocar. A fita de escada e tal dura bastante, assim, mas é diferente da dupla face que tem que colar e não pode cair, a fita de antiderrapante, ela tem uma durabilidade, tá? A preta e a cinza usadas externa, interno e externo. A transparente só interno, correto? Isso. Neon, preto e cinza, interno e externo. Transparente só interno, tá? Transparente só interno. É importante reforçar também, Isabela, que por mais que seja aplicado externamente, se elas tiverem muita incidência de água, né? O pessoal jogando água, lavando com muita água, a durabilidade dela vai ser menor. Exato, exatamente. Não são fitas recomendadas para a área que vai ficar fora de banheiro, que vai ficar molhado no banheiro, mas não são fitas, por exemplo, a pessoa fala, vou aplicar dentro da piscina. Não pode, entendeu? Na borda da piscina? Pode, mas se ficar o tempo inteiro molhado, ela não vai aguentar tanto. Mas é isso que eu estou comentando. Tem que ir monitorando e trocar, né? Dependendo da necessidade da casa.
Aí, a gente vai falar rapidamente agora dos feltros. Então, a gente tem a linha de feltros sintéticos, feltros antideslizante. Então, quando a gente não quer que deslize e tudo mais. A gente também tem as gotinhas, né, anti-impacto, que é aquela que é para proteger porta, maçaneta. O feltro sintético é aquele feltro simples que coloca embaixo da cadeira. O antideslizante é aquele que a gente quer, o anti-risco, né, que o pessoal também fala, e ele é de EVA, né, então ele aguenta água, ele tem outras resistências, tá? Aqui são os itens que hoje a gente tem disponível na Casa Cardão. Falando de silver tape. Silver tape é aquela fita de manutenção geral que acho que a maioria de vocês conhece. O pessoal usa no tênis, usa no skate, usa na prancha de surf e também para fazer manutenção de coisas, que é uma fita muito forte, né? Ela é uma fita que você consegue rasgar ela fácil, mas ela é muito forte, ela aguenta muito, ela tem uma resistência muito grande. Então ela tem um adesivo muito forte. E para fechar, esse item também é o item que nesse momento esse slide, eu não sei o que está acontecendo, outra vez ele também ficou passando sozinho. Esse produto é uma fita crepe que ela tem uma durabilidade de até 14 dias. Então, o que a gente tem visto muitas vezes é que o pessoal tá pintando, às vezes aproveita esse momento, tá pintando a casa, mas não tá contratando o pintor, tá pintando ele mesmo. Essa fita, ela vai permitir que aquela pessoa que tá fazendo em casa consiga fazer com mais tempo, né? Demore um pouco mais para fazer, porque a fita crepe normal, ela fica 48 horas. Essa aguenta 14 dias. Então, quando a pessoa está pintando em casa, ela não consegue fazer em 48 horas. Ela não é um pintor profissional. Então, essa fita tem essa vantagem. Além da questão pro pintor, ela não faz transferência de adesivo, ela realmente tem um bloqueio grande da tinta, não passa nada. Ela, por ser colorida, facilita na hora que você está pintando uma parede branca, você consegue ver a fita onde ela está. Oh, meu Deus. E tem muita alta durabilidade, então ela é um produto realmente diferenciado, tá? E ela permite, às vezes, também fazer, quando a gente quer fazer algum desenho, alguma coisa, ela permite que você faça curva, faça desenhos com a fita, tá? Dos produtos era isso? Tem alguma dúvida? Que eu já tô... Perguntaram sobre fita 48 por 50, eu expliquei que essa azul não tem medida 48 por 50, 48 por 50 é só a outra, que é de uso geral. É importante só ressaltar que essa fita Scott Blue ela tem um costado mais resistente, por isso resiste 14 dias, né, e pode fazer trabalhos com ela, aplicar tinta em cima, que em função desse costado dela ser mais resistente, né, isso permite com que ela fique 14 dias na parede, onde você for trabalhar. E uma coisa bem bacana, depois dos 14 dias, quando você tira, ela não transpassa o adesivo. Nós temos fitas que em 2, 3 dias e o adesivo acaba para a parede ou para onde você está fazendo o mascaramento. E essa fita ela não tem isso. Então é uma tecnologia que faz com que ela seja uma fita mais resistente e melhor para qualquer outro tipo de trabalho. Exatamente. Perguntaram aqui no chat, vou só aproveitar, Isa, perguntaram sobre da fita comum. A fita comum, que é a fita branca, né, que é de uso geral, tem a medida 18 por 50, 24 por 50 e 48 por 50. Temos essas 3 medidas, tá? E ela 48 horas, né? Ela é aplicada na parede. Isso, 48 horas, isso mesmo. Mais alguma dúvida? Não? Só para dar alguns recados, então a gente está com a campanha de comprando acima de R$500 em produtos 3M, ganha um kit com 3 camisetas, né? E a gente também está com algumas ações com display. Então, esses displays, eles são displays de balcão, tá? Eles são pequenos, não ocupam muito espaço. Se você comprar um mix variado de qualquer linha da dupla face de 12 unidades, você leva esse, que ele tem uma comunicação da linha como um todo. Se você comprar 12 unidades da Extrema, que é aquela de 5 quilos que eu comentei, lembra? A fita mais forte do mercado, aguentar área externa e área interna, traz aquele consumidor que quer experimentar a categoria. Então, se comprar 12 unidades desse item, leva um display falando desse item. E também temos um display de balcão da linha de fitas isolantes Imperial, que a gente não falou aqui no treinamento, mas comprando 40 unidades, tanto da preta quanto da colorida, ganha um displayzinho de balcão, tá? E agora, a gente vai fazer o quiz, que vai premiar, são 2 displays e uma camiseta, certo, meninas? Um kit de camiseta e 2 displays, né? Antes de eu falar aqui e prometer coisas. Isso mesmo, um kit tá. com 3 camisetas.
Então, vai ser os 2 primeiros lugares, cada um ganha um display de chão, e o terceiro lugar ganha o kit com a camiseta, tá? Esse display de chão, ele é um display que ele permite que você coloque em torno de 100 cartelas, pode ser de gancho ou de dupla face, e ele não é um display grande, ele é um display que você consegue encaixar muito bem na loja, pode ficar numa pilastra, porque ele não ocupa muito espaço, tá bom? Então, gente, eu preciso que vocês entrem nesse site aqui, www.menti.com, e digitem esse código, 507791. Pode entrar pelo celular, tá? Pelo celular funciona bem. Deixa eu abrir aqui o site. Ó, já tem gente aqui. Deixa eu compartilhar aqui o... Posso aproveitar enquanto o pessoal está se inscrevendo? Aham. É que tem muita gente escrevendo aqui que na Casa Cardão não tem a medida de 48 por 50 da fita crepe. Podem ficar tranquilos que a gente já vai estar conversando com o Dr. Ricardo a respeito disso, tá? Já está anotado aqui já. Podem ficar tranquilos com relação a isso. Vocês estão vendo aqui o site? Ó, então entrem. Estamos vendo, Isabela. Tá. Então entrem lá, www.menti.com, e digita o código 507791. Aí vai pedir para colocar o nome. Depois, meninas, eles vai ter só o nome deles. Aí depois é bom. Como é que a gente vai fazer? Quem eles procuram? A gente vai organizar aqui, tá? Tá a gente pede para depois eles passarem no chat quem foram os ganhadores, as informações que a gente anota e organiza o envio. Tá bom. Gente, nós temos 60 pessoas no treinamento e só tem 12 pessoas no quiz. Vocês não querem ganhar prêmios? Mesmo os representantes que estiverem participando, que estiverem no quiz, participem também, que vocês selecionam um cliente depois para vocês estarem presenteando, tá? Exatamente. Exatamente. Ó, tá aumentando. Tem pessoas que estão por um aplicativo, estão só pelo celular, e eu acho que se eles entrarem no site, eles vão acabar saindo do... Não, eu acho, será? Eu acho que dá para... Acho que não, é só entrar em outra... Você vai ouvindo, não tem problema não. Então, legal. Porque colocaram aqui, eu só estou no celular e tudo, quer dizer, então eu não sabia. Então pode fazer, quem está no celular pode estar... porque eu acho que você consegue ouvir, né? Acho que no Zoom ele não... Eu acho que o Zoom não... Não desconecta, né? Não desconecta. Não é igual o YouTube, né? O YouTube que não deixa. Ó, estão dizendo aqui que dá certo. A Maria Aparecida falou que dá certo. Então vamos lá, gente. No celular pode fechar, entrar, ó, conseguir ouvir e ir para o site. Ó. O Emanuel também colocou aqui que consegue. Então, dá para a gente estar fazendo isso daí. Só então vamos que eu não posso ficar aqui para sempre. Senão as meninas vão falar, acabou a live. 3M tem o tempo. Nada, Isabela. Excelente a live. Muito rico o nosso encontro hoje. Gente, espero que vocês tenham gostado. Com certeza. Que ajude vocês aí. As informações trazidas foram muito práticas, sabe, Isabela? Eu acho que isso que é importante agora. Você pegar o material e entender a praticidade daquilo. E você conseguiu trazer isso de uma forma muito clara e didática para todos nós. Parabéns para você e para o Cabral. Imagina. A gente agradece. E material, Estamos qualquer juntos. coisa que precisar. Qualquer coisa que precisar, material, até vídeos. Não sei, Isa, se já foram os vídeos, né? Se a gente já mandei. Mandou, mas a gente tem também. Já até postaram, eles já até postaram. Legal. Vamos começar, gente? Vamos. Vou começar, tá? Então, todo mundo com o celular ligado. Vai aparecer a pergunta e aí vocês vão dar a resposta, tá? Então, Isabela, Oi. No outro treinamento que você fez, quem respondesse mais rápido também ganhava tempo, né? Exatamente. Então, a cada 20 centímetros, quantos quilos a fita fixa forte extrema suporta, pessoal? 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos ou 5 quilos? Quem responder mais rápido e certo tem mais chance de ganhar. E tem o tempinho aqui, tá?
Quem não entrou pode entrar para tentar também. Responderam pelo chat. Você Lá, tá dando uma aqui no chat. Não, gente, não responde no chat. Você vai Responde ajudar no os amigos. site. Tem que ser no site. 11 pessoas acertaram. Então, vamos ver quem está na liderança aí. Daniel, Júlio e Bel. Próxima. Após aplicar o gancho cômodo na parede, quanto tempo esperar para pendurar o objeto? 30 segundos, 10 minutos, 20 minutos ou 1 hora. Então, aplicou o gancho na parede, quanto tempo espera para poder colocar o objeto? Nossa, vocês estão rápidos nessa daí. Essa aí eu falei várias vezes, acho que vocês guardaram. Espero, né? Vamos ver a resposta. Poxa, gente, eu não falei, não fui clara na minha resposta. 20 minutos é para a questão de aplicar no objeto, né? Então, você aplicou no objeto, você espera. Quando a gente fala de dupla face, né? Não de gancho, porque gancho você não aplica no objeto, né? Então, no caso da dupla face, você aplica no objeto e espera 20 minutos. No caso do gancho, você aplica na parede e espera 1 hora para colocar o objeto, tá? Então, próximo. Vamos ver aí. Aí, ó. Vamos ver se mudou aqui, ó. Vamos ver se mudou. Acho que mudou. Diego foi o que respondeu mais rápido e certo. Depois a Bel. Próxima pergunta. Posso usar fita antiderrapante transparente em área externa? Sim ou não? Não. E aí, será que a gente falou disso? Muito bem, a maioria acertou. Não pode usar em área externa a fita transparente. Vamos ver se agora... Ó, o Diego continua na frente. Eu acho que é a última, tá, gente? Não lembro quantas perguntas tem. O feltro antideslizante, que é o da cor preta, pode ser utilizado em área externa? Esse é o preto, tá, gente? Tem o marrom e tem o preto. Sim ou não? É. Sim, ó, esse aqui a maioria acertou. Isso aí. Vamos ver. Ó, mudou. Diego ganhou. Aí Legal. ficou em segundo lugar o Júlio e em terceiro o Daniel. Tá? Ok. Eu vou anotar aqui Uhum. e depois a gente distribui, ok? Diego tá Beleza. afinado, hein? Diego ganhou. Prestou atenção. Gente, era isso. Tá, a gente agradece, né, Clarissa? Acho que foi super produtiva, muitos exemplos práticos e acredito que vai ser de grande valia aí no ponto de venda, na hora de vender, na hora de explicar o consumidor final, né, o cliente final, a utilização. A gente, sabendo o produto, a gente vende com muito mais propriedade, facilidade. Com e esse certeza. é o intuito das nossas lives, ajudar nesse momento aí que a gente está vivendo. Beleza. É isso mesmo. Muito obrigada mais uma vez pela Obrigada a parceria. Todos vocês que participaram. E estamos juntos aí. Muito obrigada, Isabela. Obrigada. Vamos estar
estar proporcionando outras lives aí de conhecimento. Obrigada, Com certeza. Cresem, obrigada, Cabral, Isabela. Obrigada, pessoal, por quem participou. E assim, vocês participantes, mandem sugestões de outras lives, tá? No nosso Facebook, no nosso Instagram, que a gente está querendo aí promover realmente esse conteúdo, um conteúdo relevante para todos vocês clientes, ok? Uma boa noite a todos. Boa noite, muito A gente obrigada pelo agradece. Boa noite convite. a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Acho que tá comigo. Tá comigo, né? Tá comigo. Tá com você? Tá.